Glória a Deus. Abra lá. Êxodo 25, verso 8. A Bíblia diz assim, ó. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Essa é uma palavra que Deus estava dando para Moisés. Mas no hebraico original, o que Deus estava falando era assim, não é estar no meio deles. Foi traduzido como no meio, mas a melhor tradução é dentro. Deus quis que o povo de Israel entendesse, faça para mim um santuário, tabernáculo, tenda, algo que Deus pudesse habitar, em que ele falar, e ele estava dizendo para o povo, já fazendo pré-figura daquilo que seria o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, que é, eu quero estar dentro de você, eu não quero estar em outro lugar, não quero estar no meio de vocês, de repente passeando no meio de nós, mas Deus está falando, eu quero estar dentro de vocês. E é importante que o tempo todo, na luz da palavra de Deus, no Velho Testamento, Deus estava conduzindo o povo numa tenda, um santuário, um tabernáculo, onde era montado, onde estavam o santo, o lugar santíssimo e o santo dos santos, que tem a ver com caminho, verdade e vida, que tem a ver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essas três coisas se somando diziam um lugar santíssimo, onde a arca estava posta, que simboliza a presença de Deus. Então o povo, ele era movido nesse tempo por essa tenda, onde a tenda estava, Deus ali estava, e o povo era orientado, ano após ano. Ele recebeu um molde, Moisés recebe um molde de como seria, e Deus fala, levante ofertas, porque eu quero construir um lugar onde eu vou me fazer presente no meio do meu povo, onde eu vou falar, onde eu vou dizer como as coisas são. Então Deus falava, desarme a tenda e ande, aí o povo andava. Aí Deus falava, monte a tenda, tempo de parar, e o povo parava. E isso foi acontecendo ao longo de muito tempo, até que chegou um momento em que a arca da presença, que simbolizava a presença do Senhor, foi roubada. Quando os filisteus entram em guerra, um período pós-exílio, eles vão lá e saqueiam a arca, que simbolizava a presença de Deus, e aquela presença foi-se embora. Agora, passando os reinados, não quero falar de teologia com vocês aqui hoje, mas é importante que você saiba, Davi é estabelecido, e nesse estabelecimento dele, a primeira ordem que ele diz é, vamos buscar a arca. A primeira coisa que Davi faz, a primeira, está aqui, Davi assume o reino, e ele diz, é tempo de buscar a presença de Deus de novo, é tempo de nós trazermos a arca para o centro da vontade, que é para estar aqui no nosso meio. E ele manda buscar essa arca. E é interessante que uma das coisas que ele manda fazer, as primeiras coisas, são mais de 30 coisas, que eu poderia ficar citando aqui, que representava a presença da arca no tabernáculo que Davi edificou. Desde tudo que você vê acontecendo nesse culto aqui, que é o louvor, a adoração, o cantar, o dançar, o pregar, o dizimar, dar dinheiro, tudo isso era estabelecido no tabernáculo de Davi. Dança, festa, música, todo tipo de celebração, cantos, cíntaros, coral, vocal, tudo que expressava louvor a Deus, era feito no tabernáculo de Davi. A segunda grande coisa que ele manda fazer é, não vamos pedir nada, nós vamos passar 24 horas adorando, a adoração será ininterrupta. Ele estabelece algo que nunca tinha sido estabelecido. Em todo o tempo, o tabernáculo de Davi estaria alguém orando, adorando, expressando, ou cantando, ou louvando, ou dizendo, ou contribuindo, abençoando aquele lugar. Isso é tremendo. Isso é tremendo, porque isso ecoou na eternidade, nos tempos, ecoou que chegou no apóstolo Paulo, chegou em diversos grandes homens da palavra de Deus, onde eles começaram a falar, Deus vai restabelecer o tabernáculo de Davi. E para a gente entender esse tabernáculo de Davi, eu queria que você abrisse no livro de Atos, no capítulo 15, verso 16, os discípulos estão falando assim, depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído,
levantá-lo-ei das ruínas e tornarei a edificá-lo. Essa é uma profecia, irmãos, que está no livro de Amós. Por isso que ele está mencionando ela aí, que o tabernáculo ele vai ser reedificado, ele vai ser reestabelecido. É quando a presença suprema do Senhor volta a assumir o lugar novamente, e toda a expressão de louvor, de adoração, de canto, de festa, de alegria que nós temos aqui domingo após domingo, isso seria expresso pela presença do Senhor. Porque essa é a força do Evangelho sobre nós. Nós precisamos ser essas pessoas que levam, que pregam, que anunciam e que têm a alegria de fazer o que faz. De pronunciar e bendizer o nome do Senhor sobre a face dessa terra, mais precisamente nesse Piauí. Nós somos esse povo. E os apóstolos, os discípulos estão falando ali a respeito de uma profecia no livro de Amós, capítulo 9. Não precisa, acho que não precisa pôr, que ele põe, eu acho que eu coloquei aí, Amós 9, verso 1. É isso? Diz assim: naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, repararei as brechas e tornarei a levantar as suas ruínas e o edificarei como nos dias da antiguidade. Então, irmãos, pensa num tempo em que marcou um tempo, foi esse tabernáculo de Davi, onde eles eram cheios da presença de Deus, e eles se alegravam com aquilo, em fazer a obra de Deus, em se dedicar a estar ali, em prestar culto a Deus. Eles tinham a alegria de servir ao Senhor. Não era fardo, não era peso, não doía, não era cansativo. Não tinha tempo, era tempo e fora de tempo. É como diz a canção que a gente canta muito, né? Um fogo que queima dentro de nós, e ele não se apaga. É impressionante como ele não se apaga, porque esse mesmo fogo que tinha nesse tabernáculo, essa alegria, essa intensidade, ela ficou ecoando, e nos discípulos ele fala: vai haver um tempo em que Deus vai restabelecer todas essas coisas. Atos 7, verso 48, aí vem uma coisa que às vezes mexe um pouco com a cabeça nossa, que diz assim, que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Poxa, mas como ele está dizendo isso? Se ele está falando que vai restabelecer o tabernáculo. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor. Qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz, homens que não se curvam, homens que não se entregam, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistiei ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Deus está falando: eu não habito em templo feito por mãos de homens, verdade? Mas como é que ele vai restabelecer o tabernáculo de Davi? Porque Deus não está preocupado aonde a gente está adorando ele. Esse tempo acabou. Deus não está preocupado com o endereço aonde nós estamos. Isso é gestão, nós temos que fazer porque nós alugamos esse lugar. Agora, se eu for lá fora eu vou estar adorando, expressando quem Deus é. Agora, o entendimento para nós aqui é um só: Deus não habita em templo feito por mão de homens. Neste lugar aqui, este lugar, ele não é uma bênção. Esse lugar é uma bênção porque você está aqui. Se você não estiver aqui, não tem sentido esse lugar ser uma bênção. É onde o Espírito, que era o mesmo Espírito que habitava no tabernáculo de Davi, de adoração, de expressão, de amor e de louvor, hoje ele se faz presente em você. É o Espírito Santo de Deus. O tabernáculo de hoje é sua vida. Não é mais um lugar, não é mais um ambiente. E Deus está querendo deixar claro ao longo da história que ele não estava lidando com pessoas que estavam no meio, mas Deus estava dentro. Deus queria deixar isso claro. Entenda um pouco, minha igreja e meu povo. Eu não estou fora, eu estou dentro. Ele deixa claro: eu não vou habitar em lugar feito por mãos de homens. O que nós colocaríamos num lugar como esse? Para chamarmos de lugar da presença de Deus? Irmão, não tem. Não tem. Nem que tudo fosse forrado a ouro, com as pedras mais preciosas do mundo, não tem lugar sobre a face da terra onde você possa dizer assim: esse lugar é tão maravilhoso que lá Deus se faz presente. Não!
Nem Israel, irmão. A gente é doido para ir lá, mas nem lá. Nem lá. Em nenhum lugar sobre a face da terra pode-se dizer que Deus faz presente, porque Ele escolheu viver dentro de você. Dentro de você. O Espírito Santo falou e deixou claro que eu vou estar com vocês até a consumação. Então, amado, entenda uma coisa, que o tabernáculo de Davi hoje, aquilo que é a expressão máxima da potência de Deus, habita em você. Eu sou o tabernáculo, eu sou o templo, eu sou o lugar que Ele ocupa. E às vezes nós, como cristãos, temos crise de entender isso, porque isso traz para nós responsabilidade. E você acha que Deus não sabe que você é um baita de um pecador? Você acha que o Espírito Santo não sabe que você é limitado? Você acha que Deus não sabe que você é impossibilitado? Você acha que Deus não sabe que você ainda pisa no tomate muitas vezes? E talvez seja essa a maior dor do homem, não compreender um amor que vai além da nossa compreensão humana, vai além da nossa inteligência. Deixe o Espírito Santo ministrar na sua vida. Às vezes, o que Deus está querendo estabelecer é o reinado dele na sua vida. Quer governar você. Quer dizer para você para onde você vai. Mas Ele só pode fazer isso se você quiser que Ele faça isso. Ele não vai fazer de outra forma. E interessante quando a gente abre a palavra de Deus lá no livro de João 14, a hora que começa que o Senhor Jesus começa a falar das promessas, Ele vai falando sobre o Espírito. Vamos ler? Vamos ler. Livro de João 14, verso 16. Olha só. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco, até quando, irmão? Para sempre. Um outro Consolador. Não é menor, não é maior, mas é um outro Consolador. Ele não tem hierarquia. Às vezes a gente coloca assim a hierarquia no céu: o Pai, o Filho e o Espírito. E Deus está olhando assim: Pai, Filho e Espírito. Os três são iguais. Não há diferença entre eles. Não existe nem o maior nem o menor. E a gente acha, porque a gente fala pouco do Espírito, que ele está cumprindo uma função pequena. Mas a grande verdade é que para ele atuar, Jesus falou: eu saio de cena. Eu vou dar um outro tipo de Consolador para vocês, que é o Espírito da verdade. E Ele vai estar com vocês todos os dias. Ele deixa claro, irmão, é para sempre. Não é num momento. Aí no 17 ele fala: o Espírito da verdade, que o mundo não consegue ver. Não pode receber, porque o mundo não conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. É o Espírito de Deus que escolheu morar e viver em você, porque você é tabernáculo. Deus, quando olha dos céus, Ele não vê um templo grande, Ele não vê templo de Israel, Ele não vê nem o templo lá que o Edir Macedo fez, Ele não vê nada disso. Ele está olhando para você. E Ele está procurando em você espaço para Ele poder dizer para você: você é meu filho. Eu quero estabelecer em você a minha paz, estabelecer em você o meu conserto com o mundo. Tirar você do contexto que você vive, de orfandade. E Ele deixa claro isso: eu não vou deixar você sozinho, órfão. E tem muitos de nós, quantos de nós não nos sentimos sozinhos na caminhada? Ou é só eu? Às vezes nós nos sentimos sozinhos, né? É uma luta. Você está lutando, e você olha para um lado, olha para o outro, só tem adversário. E quando parece que as coisas vão evoluir, vem mais um adversário, vem mais um adversário, vem mais um, e parece que isso não acaba nunca. Mas a Bíblia deixa claro que Deus não deixaria você órfão.
Deus não deixaria você sozinho. E um dos grandes concertos, irmão, deixa o Espírito Santo ministrar na tua vida. Um dos grandes concertos que Deus está fazendo conosco, e eu posso dizer para você que fez há alguns anos atrás, aqui dentro, foi: vocês têm Pai. Esse lugar não é lugar de igreja feita por mãos de homens. Se é que você me entende. Não é. E eu vou provar isso. Deus sempre está pensando assim: eu quero um concerto. Você não vai ficar sozinho. Eu quero trazer à luz aquilo que eu sou, para que você compreenda no que você se envolveu. E Jesus fala assim: vai chegar um momento em que vocês não vão mais me ver. Vocês não vão mais me ver, mas vocês vão me perceber. Vocês vão saber que eu estou com você, porque eu vou viver para sempre. O verso 20 ele diz assim: vocês vão conhecer que naquele dia eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Essa é a promessa. Eu vou estar sempre com você. Para sempre. Eu não vou deixar você sozinho. Eu não vou deixar você abandonado. Eu não vou deixar você órfão. Às vezes você tem crise, né? A gente conversa com muitas pessoas com muitas crises, muitas dificuldades. Muito entendimento real, mas não verdadeiro. À luz da palavra, não é verdadeiro. Porque não importa as suas relações do seu passado. O que importa é o que Deus fez por você. E interessante que o Evangelho, quando Jesus ele vem trazer uma boa nova. Ele vem trazer uma boa notícia. E ele vem apresentar um caminho também. Então ele cumpre um papel nas nossas vidas de dizer para cada um de nós: olha, existe uma boa notícia, existe uma melhor notícia. As notícias são boas. Eu venho da parte do céu para dizer para vocês que vocês não serão mais órfãos. Vocês não estarão sozinhos. E eu vou dar para vocês um caminho que vocês precisam seguir. E como é que eu faço para seguir esse caminho? Me conhecendo. Conhecendo a Deus é o único caminho para você não ficar perdido. Em Atos 24, 14, Jesus estava causando um alvoroço tão grande, irmão, tão grande, que começaram, a palavra de Deus fala lá, o apóstolo Paulo fala, começaram a chamar eles de seita. Aceita o caminho. Diz assim o texto: mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamaram seita, assim sirvo ao Deus dos nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. O alvoroço começou a ser tão grande, irmão, o reboliço começou a ser tão grande. E o reboliço às vezes acontece, as pessoas vão falar: você está fanático, você pertence à seita religiosa. Qual é a seita sua? De qual pastor, de qual lugar? E as pessoas querem identificar. E o Evangelho, ele é um caminho que as pessoas identificavam como seita. Mas era aquilo que estava identificando a diferença de um povo que sabia quem era. E quando você sabe quem você é, você não tem crise mais de identidade. Você simplesmente caminha. Você não pergunta: eu estou bem, vocês me aceitam? E às vezes você está pedindo aceitação. Os adolescentes pedem aceitação. Jovens pedem aceitação. Adultos pedem aceitação. O tempo todo alguém tem que aceitar você pela sua roupa, pelo que você tem, pela grana que você faz, onde você viaja. As pessoas querem aceitar você. E você às vezes está balizando a sua vida no outro. E Deus está falando: você é, e acabou. Você não precisa provar nada para ninguém. As suas escolhas vão determinar quem você é, mas você não fique buscando fora aquilo que você é. A identidade, ela é tão importante, irmãos. Nós paramos um culto para falar sobre a identidade em Cristo. Vou perguntar para você: qual é a sua fé? Pare para pensar. Você tem fé em quê? As perguntas mais comuns é: que religião é a sua? Porque as pessoas querem saber o que você defende. Qual é a sua bandeira?
você prega o quê? E se eu tivesse que perguntar, se você tivesse que responder, você não vai precisar disso, graças a Deus. Mas se eu tivesse que identificar aí agora, qual é a sua fé? Sua fé está posta no quê? Você vai falar, em Jesus, pastor, em Jesus, minha fé está posta em Jesus Cristo. E a forma como você anda expressa quem Jesus é? Porque na verdade o mundo quer dizer assim, o que pode e o que não pode, né? Mas a fé ela diz quem você é. Se você conseguir crer em quem você é, muitas coisas elas identificam você de maneira natural. Não precisa fazer força. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo dá alguns recados. Eu digo que esses recados são recados para crente maduro. O texto diz assim para você caminhar na sabedoria. E ele fala assim: veja prudentemente como andais, não como os nécios, mas como sábios. Assume quem você é. Remindo o tempo, porquanto os dias, eles são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, tabernáculo, irmão. Tabernáculo aqui, presta atenção. Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo, e a nosso Deus, Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor do Senhor. Essa é a forma que Deus espera que eu e você ande. Ele não te acusa, Ele não te oprime, mas Ele espera que você dê testemunho de quem você é, que a sua caminhada, quando Jesus fala assim, ó, você quer me seguir? Ah, quero, toma a sua cruz e me siga. Não é carregar o que é pesado, mas é na sua caminhada você expressar quem você é. As pessoas vão precisar olhar para você e saber assim, eu sou do Senhor Jesus. Eu sou de Cristo, o Espírito de Deus habita em mim. O Espírito Santo habita em mim, mesmo com todas as nossas imperfeições, mesmo com todas as nossas limitações. Deus não quer que você erre nesse caminho. Quando você estiver andando, é por isso que Ele fala, eu vou dar um consolador, alguém que vai guiar você. Fica tranquilo, você não vai errar o caminho, você não vai errar. Ele fala, não querendo que a gente erre, Ele nos dá um guia, que é o Espírito Santo, que é a própria presença dEle dizendo para você, olha, vá por esse caminho, vá para a direita, não vá para a esquerda, para. Sabe, irmãos, muitas pessoas questionam, pastor, o que eu faço? E às vezes nem questiona isso, né? Quando questiona ainda é uma boa questão, mas quando não questiona, vai, faz, depois fala, já fiz, e agora? Ora para Deus consertar o que eu fiz. Irmão, pergunta para o Senhor. Pergunta para Deus, o que é para eu fazer aqui? O que eu faço? Isaías 30, né? Falei semana passada que ia segurar a onda, mas Isaías 30, ele diz assim, os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Já ouviu uma voz que vem de trás de você dizendo, por aqui, faça esse caminho. Isso é o que o Espírito quer fazer com cada um de nós. Para tudo aquilo que você não sabe, o Senhor quer tocar em você e dizer, é por aqui, filho. Toca na pessoa que está na sua frente aí e diz para ele, Deus vai te mostrar o caminho. A pessoa da frente, não é do lado não, é da frente, irmão, que você vai falar no ombro. Presta atenção no culto. Está nem prestando atenção no culto. Dois pontos importantes a respeito da palavra de Deus.
primeira é que Deus a primeira foi que eu falei, um caminho. O segundo é que Deus vai guiar você. Deus vai dizer para você qual é o perfeito caminho que Ele tem para a sua vida. O que Ele espera, Ele vai dizer para você. Ele vai dizer que muitas vezes você pode estar no caminho certo, mas na direção errada. É bem comum isso acontecer. Adão e Eva, aqui comigo, Adão e Eva estavam no lugar perfeito. O lugar era certo, tudo maravilhoso. Mas eles estavam com a direção errada. Porque quando eles deixaram de ouvir a voz de Deus aqui, quando eles deixaram de ouvir o mandamento e a ordem de Deus para ouvir aquilo que a serpente dizia, eles tiraram. Satanás, ele sempre vai fazer isso. Ele vai sempre tentar tirar você do reino espiritual para colocar em você sensações. Sensações, experiências, lugares, aonde ele tira você da vontade plena de Deus para falar, olha, aqui é muito mais gostoso, aqui é muito melhor, aqui é muito mais agradável, aqui você vai ver, aqui, são várias experiências, e ele vai provocando isso, e é justamente aí, irmão, presta atenção aqui, é justamente aí que o Espírito de Deus, que não quer que você caia, ele não quer que você erre nesse caminho. Por isso que a Bíblia diz que existe uma voz, né? Isaías fala, e esse contexto aí é do povo sendo guiado, mas serve para ilustrar aquilo que Deus quer fazer conosco, é dizendo para você, não sabe o que faz, me questiona, quieta a sua cabeça, quieta a sua mente, respira fundo, põe o fundo musical do Hillsong, começa a orar em línguas, quieta, baixa, vai baixando a ansiedade, vai baixando, vai ministrando a sua alma. O salmista fala assim, por que você está agitada, minha alma? Calma. As pessoas, quando elas estão perdidas, elas buscam caminhos rápidos, caminhos curtos, e caminhos que levam à perdição, caminhos onde há falha. A Bíblia fala assim que aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Romanos 8. O filho vai ser guiado, o filho vai ser conduzido. E quando a gente pensa num guia, Deus não está falando assim, não é uma consulta que você para numa esquina e você fala, vou para a direita ou vou para a esquerda. Não, o Espírito de Deus vai pegar você e vai levar você até o destino final. Nós estamos falando de uma relação que dura, não uma relação para um momento. Não é sobre caso com ele ou não caso com ela. Não é isso que Deus está falando. Isso é você quem escolhe. O que Deus está falando é que Ele vai conduzir você. Você não vai ficar perdido no caminho. E vale a pena dizer que mesmo eu e você não conhecendo o trajeto inteiro, a gente vai ser conduzido. Você sabe que o final, ele é um exemplo bom. Aonde o tempo todo a carne ela vai militar contra o teu espírito. Ela vai tentar inclinar você para as coisas que são carnais, experiências físicas, experiências humanas, experiências que não dizem respeito ao nosso Deus. Esse negócio é tão interessante que a palavra de Deus fala de experiências. Nós gostamos de experiências. A igreja de hoje é uma igreja de muitas experiências. Nós temos experiências aqui todo domingo, né? Experiências maravilhosas. Experiências de cura, experiências de salvação, experiências de toque, experiências de... Não sei, aconteceu alguma coisa aqui. Saiu. Né? Tenho certeza que tem gente que fala para mim, eu nunca dormi tão bem depois do culto. Nunca aconteceu isso. Experiências, coisas maravilhosas. Uma vez uma senhora, ela veio, ela tirou o sapato para mim assim, mostrou. Eu fiquei olhando para ela, assim, mostrando o pé, né? Ela falou assim, eu estava com um joanete enorme, e eu queria mostrar para o senhor que na hora da oração da cura, meu pé diminuiu. Olha o meu sapato, pastor. Ele era mais inchado em cima, e realmente era. Eu falei, puxa, que bom. Fico feliz pela senhora, olha o que Deus fez. Volta para testemunhar. Estou esperando, irmão.
Até hoje. Até hoje. Acho que já tem mais de ano. Deve ter um ano. Acho que foi aqui. Foi eu aqui, tem um ano. Experiência, uma boa experiência. Cura. Nós somos um povo que gostamos de experiências. A gente viaja para ter experiência, não é verdade? A gente come comidas diferentes porque a gente quer uma experiência nova. A gente vai em muitos lugares porque você quer ter uma experiência. E isso é importante. É bom? É bom. Faz parte. Mas isso não determina tudo. Porque as experiências, grave isso, são físicas, são humanas, são carnais e são passageiras. Elas não ficam. O apóstolo Paulo teve algumas experiências. Olha só que tremendo. Livro de Atos, no capítulo 9, ele tem uma experiência forte. O apóstolo Paulo, que na época, podemos dizer que pela região que ele estava, estavam chamando ele de Saulo, mas Deus fala com ele, né? Quem evangelizou Saulo, irmão? Quem foi que pregou para Saulo? Quem, Meriane? Jesus. Olha que privilégio, irmão. Você foi evangelizado por quem? Você lembra quem pregou a palavra de você? Você honra essa pessoa? Vem para o seminário, você precisa honrar essa pessoa. Quem te evangelizou? Eu tenho lá uma mãe espiritual, tenho um pai. Paulo teve experiências que marcaram ele. Ele foi evangelizado por Jesus no caminho. Jesus fala para ele assim, indo no caminho, não fala nada, né? Aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor do céu. Irmão, Paulo não caiu do cavalo, tá? Em nome de Jesus, não fica falando isso. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Primeira experiência. A Bíblia diz que Saulo fica 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber, e com a sua visão fechada. Ele não consegue perceber. Aí Deus fala com Ananias, Ananias vai lá e ora por ele, para restabelecer a visão dele. Como se não bastasse, Deus vai lá para Saulo que está sem enxergar lá, com o olho fechado, dá uma visão para ele, vai chegar um cidadão que vai orar por você e você vai voltar a ver. Segunda experiência que ele tem. Marcante. Irmão, quem não quer uma experiência dessa? Deus falando, Jesus falando, vai vir fulano, você vai ser restabelecido para que eu possa usar você. A terceira grande coisa que acontece está no verso 17. Pula lá, porque o tempo é chegado para mim aqui. Paulo é cheio do Espírito Santo. Verso 17. Atos 9. Acho que você não colocou, né? Não tem problema, filho. Eu vou ler aqui. Atos 9, verso 17. E Ananias entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheios do Espírito Santo. Aí é nesse momento em que Saulo não tem mais nenhuma experiência, ele recebe poder do alto e recebe o Espírito Santo. E interessante que quando Saulo sai desse ambiente e ele sai para começar a pregar o ministério dele, ele não chega nos lugares e falando, eu tive uma visão, apareceu para mim uma luz. Ele vem e fala uma única coisa, vocês precisam ser cheios do Espírito. Porque o que vai fazer você permanecer na presença de Deus não é as experiências, não são os arrepios, não são os melhores louvores, não são os melhores lugares, não são isso, é o que o Espírito de Deus escolheu habitar em você. Os discípulos, presta atenção aqui, deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. Jesus manda os discípulos de 2 em 2, vá e prega o Evangelho. Eles voltam maravilhados, Senhor, no teu nome fizemos maravilhas. No teu nome, coxo foi curado, né? O paralítico andou, pessoas, os endemoniados foram libertos, muita coisa aconteceu, e é verdade, irmão, porque se você crê no nome de Jesus, assim será. Aí Jesus vira para eles, vocês estão surpresos com isso?
Vocês têm que ficar felizes porque vocês vão entrar no céu. É um perigo as experiências. Porque tem experiência que ela não te leva para o céu. Ela te leva embora. E às vezes eu prefiro que você seja cheio, para depois você ter experiências. Porque não é mais as experiências que determinam eu fazer o que eu faço, pregar o que prego, estar onde eu estou. É porque o Espírito fala, é tempo de ficar. É tempo de falar, é tempo de anunciar a minha palavra. É tempo de você edificar um corpo, é tempo de você levantar líderes, para na hora certa você poder sair. É o que o Espírito nos diz. A palavra de Deus fala num segundo momento, que eu já falei aqui, e eu fico lendo essas coisas e fico embriagado de poder. Quando Felipe ele está pregando, irmão, ele vai numa cidade em Samaria, ele arrebenta com Samaria. Sabe aquele evangelista que vem, aqueles que vocês gostam de assistir e pagam? Aí, o cara, eu paguei, tive que pagar para o Azaf. Misericórdia. Misericórdia, né? Mas tudo bem, melhor ouvir a palavra, mas ele tem... Bom, deixa para lá. Atos 8, o cara está arrebentando na cidade, as pessoas estão sendo curadas. A Bíblia diz que multidão seguia o homem. Meu, imagina, pá, aquela loucura na cidade, avivamento pleno, absoluto, um monte de coisa acontecendo, e as pessoas indo atrás, os discípulos ouvem, opa, aí manda lá, acho que, se eu não estiver errado, Pedro, João, vai lá, eles chegam na cidade, ei, vocês foram cheios do Espírito? Não, não ouvimos falar disso não. Ah, vocês estão só no movimento? Tá muito legal, né? Não, você precisa ser cheio do Espírito. Irmão, no dia mau, o arrepio que você sentiu no domingo não serve para nada. Sim ou não? Serve? Não serve, irmão. Pode servir como memorial para você falar, Deus fez, mas hoje o bicho está pegando. Hoje eu gostaria que essa luta passasse para o meu irmão que está do meu lado, porque ele parece melhor do que eu. Olhe para quem está do seu lado e você acha que está melhor que você. Toca aí e fala assim, recebe aí, irmão. Estou dividindo com você. Tem irmão levantando, não vai, irmão, não sai da igreja não. Pedro e João mesmo, irmão. Está aqui. Eles impõem as mãos sobre aquelas multidões e eles eram cheios. Entenda bem, que o que vai fazer você permanecer no Evangelho não é as experiências, não são as experiências, é o Espírito Santo. E eu recomendo a você que para hoje e para todo sempre você tenha relação com esse Espírito. Eu recomendo que você busque a face de Deus, que você diga, eu quero uma relação genuína com o Senhor. Porque experiências nós vamos ter, irmãos. Fica tranquilo. Porque o que você quer ver de sobrenatural, Deus vai mostrar. Primeiro na sua vida, depois na vida do seu irmão. Os milagres, eles vão acontecer e alguns pipocaram aí. As realizações, de todas as formas, a gente tem visto. Desde um resgate do fundo do poço, até uma bênção que a gente gosta muito de falar, que são as financeiras. Muita coisa boa. Mas isso não vai fazer com que você fique na presença de Deus. Isso é só um memorial para você saber que Ele faz. E não faz porque você merece. Faz porque você é filho dEle. A sua identidade, os irmãos louvor podem subir, por favor.
Sua identidade, ela está protegida. Deus sabe quem você é, e você não precisa fazer força para tentar agradá-lo. Não faça força. Seja você. A sinceridade de quem você é vai mudar a história da sua vida. Vai virar cativeiro. Vai mudar o ambiente. O Espírito Santo escolheu habitar em você. Você é o tabernáculo de Davi aqui em Teresina. Pense bem nas escolhas que você faz. Pense bem. Pense bem em tudo que você acha que é bom. Avalie se as experiências hoje elas estão determinando. Avalie bem. O termo certo é ventile bem. Não é assim? Ventile bem essas coisas. Porque o Espírito quer habitar. Para ele habitar, sua carne tem que começar a diminuir. Essa briga, ela precisa ser vencida pelo Espírito Santo. E não é ele que faz força. Porque ele está aqui, ó, te servindo. E você que está... Eu não sei se eu pego da sua bandeja, eu não sei se eu pego dessa, porque essa parece ser muito melhor. Afinal de contas, essa me causa sensações, impressões, essa me leva a lugares que eu jamais poderia perceber que eu iria. E Deus está falando, meu é o banquete. Tudo que é humano, guarde bem isso, tudo que é humano é temporário. E essa é a maior crise, às vezes, das igrejas. Já foi a dessa aqui. Porque todo mundo queria falar de um tempo. No tempo de não sei o que, no tempo. Eu falei, já passou o tempo, já foi. Acabou, não tem mais. Não tem mais aquele tempo. Eu lembro que eu ficava com o meu pastor. Ei, pastor, vamos voltar para aquelas reuniões. Puxa, era tão boa, era uma reunião, estava eu, o cara que me ganhou, estava ele, né? Me sentindo assim, vamos fazer uma cabana aqui, vamos ficar aqui. Só nós estamos na unção, nós estamos na pegada. A gente jejuava 7 dias sem comer e sem beber. 7 dias, irmão, todo mês, do dia 1 ao dia 7, era sem comer. Nada, viu? Não tomava suco também não, irmão. Era na água mesmo. Porque eu queria unção. Eu quero unção, quero presença. Quero falar e quero que as pessoas ouçam o que eu estou falando. E aí foi a época que a gente voava. As pessoas eram curadas, muita coisa boa. E aí depois o tempo passou, inchamos, crescemos. Vamos tentar voltar? Não tem como voltar mais. Não, mas vamos voltar. Não dá mais. Porque Deus tem sempre algo novo para nós. Aleluia, glória a Deus. Deus sempre tem algo novo para nós. Aleluia. E nós não queremos coisas novas. Sim ou não, irmão? Porque o novo traz insegurança. Opa, isso aí está muito novo. Calma, traz insegurança. E aquilo que nos traz insegurança, você faz o quê? Igual eu, irmão. Mineiro, filho de mineiro. Eu, um passo para trás, começo a balançar, eu vou olhando, aí eu vou falando com o Espírito Santo. Você sabe que eu sou lento, né, Jesus? Me mostra aí. Que eu quero saber onde eu vou pisar. Quero saber onde eu vou colocar o meu nome, onde eu vou assinar. Deus vai fazer isso conosco. Esse é um grande tempo que a gente está vivendo, grande, mas ele ainda não é o melhor. Ele vai ficar melhor quando você dá vazão àquilo que o Espírito Santo está começando a dizer no seu coração. Aí vai ficar melhor. E no melhor tempo, Deus vai falar para você, você acha que está bom? Pois eu tenho algo muito melhor. E no melhor do melhor, Deus vai falar, você acha que ficou maravilhoso? Eu tenho algo muito, muito, muito melhor que isso. Isso não acaba mais, irmão.
Isso não acaba mais. Deus tem uma palavra de promessa para nós e de direção para cada um de nós, para que as coisas ficam cada dia mais favoráveis a você. E eu posso dizer que tudo está favorável. É o que o Espírito me diz. O meu favor está sobre este povo. Diga, fale e avise, porque estou servindo. É tempo de você ser servido por Deus. Segura. Isso é profético. O que Deus está dizendo para você é: sirva-se à vontade, porque isso não só vai saciar a sua fome, mas vai saciar a fome dos outros. É algo novo, de novo. Então, as portas estão abertas. Não, pode dizer assim, elas estão escancaradas para aquilo que é divino, do alto, para aquilo que é pleno, genuíno. E para nós, como igreja, nós vamos ser conduzidos. Essa semana me veio alguns pensamentos. Eu vou falar e talvez não fale mais. E que esse lugar vai ficar pequeno. Vai ficar pequeno, porque de maneira bem simples, irmão, se cada um de vocês trouxer um amigo, um só, não me traga mais, já não cabe. Se você entender o que o Espírito está falando com você, e você resolver orar pelo seu colega de trabalho, não precisa ir longe, não vá na rua, não precisa. Que é ímpio, que não conhece a verdade, já não vai caber. Já não dá mais. Simples assim. Aí eu pergunto para você, por que não viver esse tipo de plenitude? Porque tudo que passa aqui, todos vocês, é reflexo daquele irmão que chegou para mim e falou: cara, eu quero te falar de coisas que você conhece, porque você é um espírita, mas eu quero falar de realidades espirituais que vão além daquilo que você está vendo. Opa, como é que é esse negócio aí? E aí eu aceitei Jesus, e aí eu fui batizado, e aí eu estou aqui. E vocês estão aí. Eu lembro de um testemunho que eu não vou contar, que eu já estourei o meu tempo. E eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você falasse para o Espírito Santo: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Comece a falar que eu quero ser cheio, Senhor. Eu quero estar transbordando todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida.